que aconteceu ontem dentro da Arena Fonte Nova virou assunto na imprensa esportiva brasileira nesta quinta-feira. Está todo mundo revoltado com a arbitragem do senhor João Vitor Gobi, escalado do quadro de árbitros da CBF para o jogo de ontem, válido pela 11ª rodada de Campeonato Brasileiro dentro da Arena Fonte Nova. Uma vergonha, um escárnio, um deboche o que o senhor João Vitor Gobi fez. Novamente o Vasco da Gama sai prejudicado em mais uma rodada deste Campeonato Brasileiro, assim como foi contra a equipe do Grêmio, aquele pênalti não marcado em cima de Pablo Galdamez, assim como foi contra a equipe do Fluminense. Novamente o Vasco da Gama é prejudicado neste Brasileirão. E a gente, é claro, vai falar sobre isso, trazer aqui, né, algumas informações e posturas, né, da imprensa esportiva brasileira nestas últimas horas. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo com relação a Vasco da Gama e arbitragem neste Brasileirão, e não apenas neste, como também em outras edições. E vamos falar também sobre coisa boa, né, porque olha, meu amigo torcedor vascaíno, Felipe Coutinho está cada vez mais próximo. A última informação que tivemos e vamos trazer aqui a vocês é que a rescisão contratual do atleta está muito próxima de ser oficializada. A expectativa é que até amanhã o jogador já venha estar livre do seu contrato com o Aston Villa e automaticamente logo em seguida venha a ser anunciado pelo Vasco da Gama. Show, Vascão, então? Muita informação, muita novidade, muita vascainidade mesmo após esse resultado adverso do Vasco da Gama aqui agora neste Fala Gigante. Mas antes de começar o vídeo, rapidinho, como sempre faço aqui com vocês, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte aí da nossa família. Caso não saiba, faço questão de te avisar agora mesmo. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo, sai sempre às 7 horas da manhã. Todos os dias o Acorda Vascão sai aqui no nosso canal às 7 horas. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que aí é o terceiro e último vídeo do nosso dia, sai sempre pela parte da noite. Então, volto a repetir, gravem aí 3 vídeos por dia, 7 horas da manhã, um pela parte da tarde e outro pela parte da noite. Muita informação, muita vascainidade, sempre para você que está aí do outro lado, nunca perder absolutamente nada se tratando do nosso Cruz Maltino. Show, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, antes, porém, é claro também, não esqueça de deixar aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é muito importante para a divulgação do nosso conteúdo. O seu like é muito importante para que o nosso trabalho chegue a cada vez mais pessoas. Agora sim, vamos falar de Vasco da Gama, porque ontem, né, infelizmente, o Vasco da Gama, após uma boa partida contra a equipe do Bahia, um primeiro tempo em que, de fato, viu um adversário dentro de sua casa, da Arena Fonte Nova, inclusive com uma linda festa do torcedor baiano, ser superior. O Bahia ontem foi superior à equipe do Vasco da Gama durante a primeira etapa. Sai à frente logo no início do jogo, em mais um erro, inclusive, é importante falar, do zagueiro Maicon, uma bola boba que já estava nas mãos praticamente do Léo Jardim, uma bola assim que era completamente defensável, mas o Maicon dá um carrinho lá na entrada da área, a bola desvia e tira completamente a trajetória final. E é claro, automaticamente tira também o Léo Jardim da jogada e o Bahia abre o placar, salvo engano, com um gol do Tassiano. Ali o Vasco da Gama consegue equilibrar o jogo, consegue ter a posse. Em uma linda jogada feita pelo Alisson, o Vasco chega ao gol do empate. Em uma assistência do Lucas Piton num cruzamento, o Paulo Henrique dentro da área, pisando ali na pequena área, inclusive, consegue marcar o gol do empate. Ali o Vasco ia para um primeiro tempo, sem sofrer grandes perigos de gols do Bahia até o final da primeira etapa. E é claro, né, sendo pressionado, normal, o Bahia fechou o primeiro tempo com mais posse. Mas volta à segunda etapa e o Vasco equilibra o jogo. O Rafael Paiva muito provavelmente passa algumas instruções para o elenco, passa algumas instruções para os jogadores. E na segunda etapa, o Vasco da Gama volta muito superior ao Bahia.
O Vasco consegue, inclusive, ter mais posse do que o Bahia, tomar conta das ações do jogo, consegue girar a bola até tentar achar ali um espaço para conseguir chegar ao gol do goleiro Marcos Felipe. O Vasco era muito superior que o Bahia naquele momento. E aos 15 minutos da primeira etapa, o senhor juiz, João Vitor Gobi, ele acha um cartão amarelo para o David, que até o momento ninguém está conseguindo entender de onde ele tirou esse cartão. Ele dá um cartão amarelo e automaticamente o David, que já tinha um cartão, é expulso no jogo. A questão que eu vou levantar aqui agora a vocês é a mesma questão que eu levantei na Acorda Vascão, é a mesma questão que toda a imprensa esportiva brasileira levantou durante toda esta quinta-feira. Como um árbitro em um jogo duro, um jogo pegado, dentro da Arena Fonte Nova, de 15 faltas ao Vasco, dá 5 amarelos aos jogadores do Vasco e 1 vermelho para o jogador do Vasco. Para um jogador específico do Vasco. Enquanto para o Bahia, em 14 faltas para o lado deles, nenhum cartão amarelo é dado e muito menos um cartão vermelho. Então, assim, qual é o critério? Essa é a pergunta que eu faço. Qual é o critério? Porque a gente vê um Paulo Henrique que levou um cartão amarelo por, segundo o árbitro, retardar o início do jogo, o recomeço do jogo. Em um lance de lateral, o Paulo Henrique encosta na bola e muda a trajetória da bola. O Gilberto fez isso durante toda a primeira etapa, quando o Bahia estava na frente do placar. Por que não tomou cartão amarelo? O Vasco sofreu nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no clássico contra o Fluminense, quando o Ganso, após já ter levado o cartão amarelo, ele bica a bola, ele não encosta, ele bica a bola após uma falta marcada, mostrando nitidamente um descontentamento à marcação do juiz e nada é dado ao Paulo Henrique Ganso. Então, assim, é realmente a pergunta que eu faço. Qual é o critério? É prejudicar o Vasco? Porque, sinceramente, é isso que está passando. É essa imagem que passa. Um Vasco que jogou bem, um Vasco que foi superior ao Bahia e um Vasco que se viu prejudicado em um lance que mudou completamente o rumo do jogo. Infelizmente, eu não posso chegar aqui e trazer uma análise completa do jogo, porque toda análise que eu for trazer será baseada na arbitragem do senhor João Vitor Gobi, no fato dele ter prejudicado. Então, não tem como fazermos análise do desempenho do Vasco. A única coisa que podemos falar é que o Vasco da Gama foi prejudicado. O árbitro, inclusive, teve a audácia de justificar a expulsão do David na súmula, como está aparecendo aí a vocês. A súmula diz: golpearam o adversário de maneira temerária na disputa da bola, por golpear com a mão o rosto do seu adversário, de número 2, Gilberto Moraes Júnior, da equipe Esporte Clube Bahia SAF, de forma temerária na disputa de bola. Após atendimento, o atleta atingido continuou normalmente na partida. Então, assim, o árbitro João Vitor Gobi tem a audácia de dizer que o lateral direito Gilberto foi golpeado de uma forma temerária. E aí ontem, após acalmar, após dar uma relaxada, após respirar um pouco, eu falei, cara, eu quero ver o lance. Porque às vezes a gente se engana. Às vezes a gente olha o lance no nosso clubismo, que é um clubismo, eu sou Vasco pra caramba. Então eu vou sempre defender o meu lado. Então eu falei, cara, eu vou olhar o lance, com calma. Deixa eu ver se talvez o João Vitor Gobi não estava certo. Então fui ver o lance e tá aparecendo aí a vocês o início da jogada. Lucas Piton toca a bola pro Gilberto e aí a gente vê o seguinte. A gente já começa a entender que o Gilberto, nesse início do lance, ele já faz uma falta no David, tá? Ele, de fato, abraça o David. E aí, meu amigo torcedor, o Gilberto faz a falta, o David, na intenção de proteger, ele faz a proteção e acaba encostando, sim, talvez ali no peito do Gilberto. Eu não vejo a mão do David nem encostar na cara do Gilberto, tá? Mas talvez no peito dele. No peito dele. Mas o Gilberto, ele faz uma cena danada. E realmente, parece que ele tomou uma cotovelada na cara. Mas não. A cena do Gilberto é algo lastimável. Hoje eu acho que o Gilberto deve fazer uma participação aí na novela das 8. E a gente tem que criticar o João Vitor Gobi, mas eu utilizo esse espaço também para criticar a postura do Gilberto. Porque se é um jogador profissional, tem que respeitar o futebol que ele atua. Porque se hoje ele sofre, ou aliás, se hoje ele é favorecido por essa vergonha que ele fez ontem na Arena Fonte Nova, amanhã é ele que vai sofrer com isso. Porque vai ter uma falta que ele vai cometer, ou talvez que ele nem irá cometer e nem encoste no jogador. E o atleta faça um teatro danado e o expulso será ele. O mundo gira, Gilberto. Que patetice que você fez ontem.
Que vergonha que você fez ontem. E aí eu fui de fato analisar o lance. E aí olha a loucura. Essa estabanada aí do Gilberto, todo esse escândalo do Gilberto, não foi pela mão do David. Não foi pela mão do David. Foi por conta do ombro do Everton Ribeiro. Vai aparecer o lance aí a vocês. E o Gilberto, ele sente o contato do Everton Ribeiro no rosto. E é esse contato que faz o Gilberto ter exatamente toda essa cena. Muito provavelmente o Everton Ribeiro estava na corrida e deve ter sido até um contato duro. Um contato assim, violento, que deve ter machucado sim o rosto do Gilberto. Não sabemos. Mas todo esse escândalo não é nem pela mão do David. É pelo ombro do Everton Ribeiro que bate na cabeça do Gilberto no momento da corrida. Então assim, meu amigo torcedor, é ridículo, cara. O que aconteceu ontem em Salvador foi simplesmente vergonhoso. Vergonhoso. E o senhor João Vitor Gobi tem que ser cobrado. Porém, pior do que aconteceu ontem em Salvador foi o VAR. A árbitra Daiane Muniz, a mesma árbitra que prejudicou o Vasco da Gama lá naquela partida contra o Grêmio. Vocês lembram? Aliás, um Vasco Red Bull Bragantino, salvo engano, né? Que o Ramon Dias critica até a árbitra Daiane Muniz. E ele, inclusive, pede até desculpa à época. Salvo engano, o Ramon Dias diz que, no caso, a árbitra não poderia ser mulher. Ele faz algum comentário e se perde no comentário, inclusive. Mas ele pede desculpa depois, ele tenta se retratar. Mas ele falou isso numa entrevista coletiva, tem um tom de desabafo, após um pênalti não ter sido marcado. Salvo engano, à época, no Rossi. O Rossi, ele dá um lance, eu não vou lembrar, tá? Realmente, aliás, ele reclama no jogo contra o Bragantino, mas de um pênalti não marcado contra o Grêmio. Foi algo semelhante a isso. E ele reclama exatamente da árbitra Daiane Muniz, que ontem estava novamente na cabine do VAR, no jogo contra a equipe do Bahia. E aí, olha a postura da árbitra Daiane Muniz sobre isso. Dá uma olhada, torcedor vascaíno. Dá uma olhada na VAR da Daiane Muniz defendendo a postura do João Vitor Gobi dentro das quatro linhas. Braço no rosto, braço no rosto, braço no rosto. 3A. Posso te mostrar? Ok, eu já vi que a mão atinge o rosto do adversário. Ele Número atingiu 7, quem segunda aí? advertência, tá? Ele atingiu dois. Ele Segundo recebeu cartão segundo amarelo. cartão amarelo. Cartão Ele pelo recebeu braço. cartão vermelho. Segundo amarelo. Ok, outro ângulo, Segunda por favor, advertência. Eduardo. Quem jogou na U? Não, proteção, mas não pode deixar no rosto. Não. Ele abaixou, não, mas tem o braço, velho. Tem o braço. Não, velho, tem o braço, pra mim o braço. Tem uma ação, é temeridade. Não tem jeito. Atinge o rosto Velho, do adversário ok. com a mão aberta e a intensidade Vamos média. Pode falar. Coloca pra mim uma mais É, velho, aberta, com o braço não. Eduardo, pra Com o braço gente não. analisar a intensidade. Porque, só pra comprovar que realmente... Não, esse velho, braço tira daí. É um jogo brusco grave, tá? Nós estamos Tem o falando braço, de uma velho, temerário. temerária. Braço temerário. Portanto, eu confirmo o segundo amarelo e o vermelho. Adriano concorda. Ok. Gobi, Não, velho, confirmado, oi. tá? Segundo Ei, cartão eu tô- amarelo, Tá cartão confirmado. vermelho. Número Atingido 7. Tá número confirmado. 2. O atingido foi o 2, tá? Então, meu amigo torcedor vascaíno, foi como vocês viram aí, né? Realmente é vergonhoso, é ridículo. A postura, inclusive, da árbitra Daiane Muniz é algo de se revoltar. Eu queria entender como alguém que tem um monitor à sua frente, ela tem a audácia de dizer que eu vi a mão atingir no rosto. Eu tô fazendo de tudo para tentar ver essa mão do David no rosto de Gilberto e eu não consigo ver. E eu não consigo ver. E aí a Daiane ainda continua. É muito claro para mim, o jogador do Vasco atinge o rosto do adversário com a mão aberta em intensidade média. E aí ela ainda complementa. Coloca para mim uma mais aberta pra gente analisar a intensidade. E ela analisa tudo. E aí ela diz, portanto eu confirmo o segundo amarelo e o vermelho. Então assim, é realmente descabido. É vergonha, cara. É revoltante. Porque é sempre contra o nosso Vasco da Gama. E aí a situação, hoje, ela se encontra tão ruim que todo mundo fica nítido, né? Pra todo mundo que o Vasco é um dos clubes, ou aliás, é o mais prejudicado do futebol brasileiro. O Botafogo hoje do John Textor faz todo esse papelão, vai ao Senado. O Flamengo do Marcos Braz, ele após um jogo em Bragança Paulista, ele entra dentro de campo, bate de frente com o juiz, ele começa
a falar com o microfone da TV Globo, faz de tudo, mas ninguém está na pele do Vasco da Gama. Mas sabe por quê? Porque falta esse posicionamento, falta uma postura, falta uma presença, falta a tal da representatividade, que a gente tanto comentou no Vasco, que se foi nesses últimos anos, e é por isso que pisam tanto no Vasco. Porque falta no Vasco representatividade. E a situação hoje está tão ridícula que é todo mundo do Brasil vendo que o Vasco está sendo roubado, cara. O Mauro César Pereira, que a gente só coloca o Mauro César nos nossos vídeos aqui para criticá-lo, mas o Mauro César, ele disse, essa absurda expulsão, obviamente, condicionou o jogo. E eu ouvi alguém dizer que, abre aspas, a expulsão foi exagerada, mas nada tira o brilho da vitória do Bahia. E ele ainda prossegue, fechando aspas. Como assim? Se a expulsão foi injusta, tudo bem. O Bahia não é café com leite. Então, até o próprio Mauro César Pereira, ele está indo, até o flamenguista Mauro César Pereira, está defendendo o Vasco da Gama, cara. Até o Mauro César Pereira. O PC de Oliveira, lá do Sport TV, que é o comentarista de arbitragem, ele diz, olha só as aspas dele, abre aspas, o árbitro é orientado a aplicar cartão amarelo para uso indevido do braço quando o jogador infrator desconsidera o risco ou a consequência para o adversário e atinge no rosto ou na cabeça. O movimento do braço do David na disputa com o Gilberto foi normal. Sendo assim, o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o cartão vermelho, na minha interpretação, foram mal aplicados. PC de Oliveira, que foi expulso de São Januário pelo doutor Eurico Miranda em um jogo contra o Paraná, que à época, quando comandava o apito, tinha vários problemas com o Vasco. Até ele, tá indo contra a expulsão. Todo mundo indo contra a expulsão. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo no futebol brasileiro quando se trata de Vasco. O torcedor vascaíno cansou, cara. Cansou. Eu estou cansado de todo ano, de pelo menos uma vez por mês, eu ter que vir aqui falar de arbitragem. Queria muito que ontem o Vasco tivesse talvez até perdido, jogando mal. Para eu ter que falar sobre outro assunto. Aí eu poderia chegar aqui e falar sobre o retorno do Ramon, sobre a busca por um novo técnico. Mas não, a gente perde, é derrotado, o Paiva vai se manter para o jogo de sábado, por mérito dele, mas sem nenhum ponto conquistado, porque fomos prejudicados pela arbitragem. Então, assim, é exaustivo, é cansativo, é chato ter que ficar falando toda hora sobre o Vasco da Gama sendo prejudicado por arbitragem no futebol brasileiro. Toda hora. Não é a primeira, não é a última, aliás, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, e eu sei que não vai ser a última. Então, alô Pedrinho, se coloca à disposição, seja representativo. O Vasco precisa de representatividade o quanto antes dentro da CBF. Cuspiram, pisaram na cara do Vasco no ano passado, no Campeonato Brasileiro, para salvar o Santos. Quase que conseguem salvar o Santos e rebaixar o Vasco. E novamente a história se repete nesse ano. E ninguém vai fazer nada? Vai deixar essa bagunça? É a pergunta que eu faço. Mas enfim, né? Deixa aí, é clara, a sua opinião nos comentários, porque assim, é muito cansativo, cara. Estamos cansados, eu tô cansado de tudo isso aí que tá acontecendo. E pra fechar aqui o vídeo, falar sobre coisa boa, pelo menos, né? Falar sobre Felipe Coutinho, porque o jornalista Leonardo Baran acaba de trazer a informação que o Aston Villa deve anunciar entre hoje e amanhã a rescisão contratual de Felipe Coutinho. O documento aí já foi redigido pelo departamento jurídico do clube inglês, então com isso, Felipe Coutinho já não é mais um atleta do Aston Villa, e deve ficar livre aí no mercado nessas próximas horas, inclusive, né? Deve ser oficializada aí a rescisão contratual do jogador. Lucas, o que isso significa? Rescindindo lá, assina aqui e é anunciado aqui. Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Souza já estão fechados. Há um acordo verbal, apenas não houve ainda a assinatura do contrato. A assinatura do contrato do Souza e do Alex Teixeira está aí baseada na assinatura do contrato com o Coutinho. Então, assim que o Coutinho assinar, os outros dois crias também assinam e muito provavelmente esse trio deve ser anunciado aí até este final de semana. Dependendo do resultado do jogo contra o Bahia, até domingo, do Botafogo, perdão, sábado, até domingo poderemos ter o anúncio aí de Felipe Coutinho com o mais novo reforço do Vasco da Gama. Um baita de reforço, assim, um nome de outro nível, de outra prateleira do futebol brasileiro, do futebol mundial, inclusive é um cracaço que chega para ajudar muito aí o elenco do Vasco nesse segundo semestre, nesse segundo período de 2024. Então a gente fica muito chateado com tudo que aconteceu ontem contra a equipe do Bahia, mas pelo menos, né, essa informação sobre Coutinho serve como um alento para todos nós torcedores
Cruz Maltino. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo dessa quinta-feira. E já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante, contando, é claro, sempre com o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como nós sempre falamos aqui, saudações. Vai, Carrinhos!